Se você é uma dessas mulheres que está sempre procrastinando, que coloca os planos no papel, mas que não consegue terminar esses planos e depois se sente culpada por conta disso, fique comigo até o final do vídeo, que hoje vamos conversar um pouco sobre a procrastinação, entender como o cérebro funciona e de que formas que você consegue dar esse avanço na sua vida, tá certo? Eu sou a Aline Oliveira, eu sou psicanalista cristã com especialização em neurociências, então a gente está aqui unindo, né, psicologia, né, psicanálise, neurociências e fé também, tá certo? Então fiquem comigo até o final do vídeo, já marca, já curte o canal, opa, falei errado, curte esse vídeo, né, assine, clica lá no sininho, né, acompanhe a página aqui no YouTube e fique por dentro de todas as informações que eu trago aqui para vocês, tá certo? Já comente aqui no vídeo também, eu escolho me amar como Cristo me ama, e bora para mais um conteúdo maravilhoso, tá? A procrastinação, minha galera, nada mais é do que um ato de violência consigo mesmo. É um grito inconsciente de que você não merece aquilo que você planejou. Só que isso é muito inconsciente, tá? E ele vem de muitos padrões que a gente cresce no decorrer da nossa vida. Vocês já repararam que pessoas que procrastinam, pessoas que têm o hábito da procrastinação, elas tem esse padrão já, né, de desistir, de começar as coisas e não terminar, né? São pessoas que terminam o dia sempre esgotadas, totalmente esgotada, se sentem culpadas porque não conseguiram alcançar aquele lugar que elas queriam, né? Não conseguiram dar o passo que precisava dar e tem um medo gigantesco, muito medo, muito medo. Irritabilidade lá em cima também, uma vez que você se sente dessa forma, né, a irritabilidade fica lá em cima. E algo também que eu gostaria de chamar a atenção aqui, né, é que quando a gente está procrastinando, isso acontece de uma forma muito sutil, sem você perceber. Por exemplo, você se organiza, fala, eu vou começar a emagrecer agora. A partir desse mês eu vou começar minha dieta. Mas quando chega no dia seguinte, que era para você começar aquela dieta, logo alguém te chama para comer aquela comida maravilhosa, ou seu marido te manda mensagem falando, amor, vamos pedir um lanche, né? E aí quando vê, você já vacilou consigo mesmo, errou com você mesmo, vacilou consigo mesmo, e aí você perde aquela vontade de continuar. É como se aquele... Minha cachorrinha tá latindo. Só um minutinho, galera. Ai, meu Jesus. Cacau. Pronto. Ou às vezes você quer começar a ler um livro e aí você coloca um horário para ler aquele livro, mas quando vê, você já tá mexendo nas redes sociais, se entupindo de dopamina barata, e quando você termina, você tá totalmente frustrado. Isso tá escondendo um medo inconsciente, o medo do fracasso, o medo de se frustrar novamente. E aí isso confirma aquela certeza de, tá vendo? Eu nunca consigo fazer nada mesmo. Tá vendo? Eu nunca dou conta de ir além daquilo que eu tinha planejado. Tá vendo como eu sabia que eu não ia pra frente? E você fortalece esse caminho neural da não consistência, esse caminho neural do fracasso, você fortalece. Cada vez que você faz isso, você está fortalecendo esses caminhos neurais que já existem no seu cérebro. Agora, a grande pergunta que eu quero que vocês façam eu quero que primeiro vocês façam essa lista.
O que eu estou procrastinando? O que eu estou deixando para depois? Talvez seja o guarda-roupa que precisa ser arrumado e você está adiando, adiando, adiando. Ou talvez seja conversar, mandar uma mensagem para o seu marido e conversar sobre a relação de vocês e você está adiando, adiando, adiando. Eu não sei o que você está adiando hoje, mas escreve no papel o que eu estou adiando. E depois que você escrever, faça a pergunta para você. Por quê? Do que eu estou me protegendo? O que eu estou com medo? Se essa conversa acontecer, do que eu estou com medo? Será que eu estou com medo de começar uma nova etapa da minha vida? Qual é o meu medo? E daí você vai começar a colocar luz na onde estava escuro. Você vai encarar a sua própria sombra. Você vai encarar aquele lado seu que está se sabotando. A segunda questão da procrastinação é que nós fazemos uma luta interna conosco mesmo, né? Quando a gente começa a procrastinar, nós começamos a entrar num piloto de luta conosco mesmo. Você começa a se xingar, você começa a se olhar como a pior pessoa do mundo. E isso é um erro fatal. Erro fatal, porque você está em guerra consigo mesmo. O Espírito Santo, ele nos ensina a lidar com amor com as outras pessoas. Mas por que a gente tem tanta dificuldade em amar quando é conosco? Quando é comigo? Por que eu tenho tanta dificuldade de amar quando é comigo? Então, a segunda questão aqui são as conversas internas. Como que tá as suas conversas internas? Quando você vacila, quando você erra, como que você trata a si mesmo? Você trata com peso, você trata com julgo, você trata com pedradas, você se coloca como a pior pessoa? Ou você olha, você entende, você vê que precisa mudar e você redireciona a rota pedindo para que Jesus seja o seu guia? Como que você está se tratando? E isso faz toda a diferença para a procrastinação. Quando você está viajando e você precisa ir para um lugar, você coloca esse lugar no seu GPS. Certo? E aí, esse GPS, ele erra o caminho. E aí, como que esse GPS faz? Ele briga? Ele xinga? Ele se xinga de tudo quanto é nomes negativos? Ou ele só fala recalculando a rota? Assim é conosco. A gente precisa aprender a parar de se machucar de tantas formas, de nos culpar de tantas formas. O Senhor nos ensina a amar e precisamos aprender a amar nós mesmos primeiro. E quando a gente errar, quando você ir pelo caminho que você sabia que não deveria, é você recalcular a rota e voltar sem culpa, sem medo, sem julgo, porque Jesus já levou isso por você. Então esse é o segundo passo, são as conversas internas. Como você tem se tratado quando você erra. Isso faz toda a diferença. A terceira parte que eu quero tratar com vocês são a dopamina barata. A dopamina barata, ela é um grande problema na procrastinação. Por quê? Porque o seu cérebro, ele acostuma com prazer imediato. Quando você tem o hábito de comidas fast food, batata frita, comidas muito gordurosas, coisas muito gostosas, né, bebida, cigarro, sexo casual, né, como falam por aí, tela, excesso de tela, Instagram, ficar rolando, tudo isso é dopamina barata, são prazer, açúcar, são prazeres imediatos. E aí, quando você tá ali naquele estresse todo, você corre para um prazer imediato, automaticamente você manda um comando pro seu cérebro de que você não consegue algo mais desafiador. Entende? A dopamina barata, ela tem tirado os sonhos de muitas pessoas. Muitas pessoas estão perdendo os seus sonhos, estão perdendo motivação, estão perdendo força justamente por causa da dopamina barata. Porque ela faz ela te dá o prazer momentâneo, mas depois ela te faz ficar com a consciência pesada, ela te faz se sentir mal, ela faz, ao mesmo tempo que ela te dá um prazer muito grande, quando esse prazer passa,
A depressão ela vem com tudo. O peso vem e ele vem com tudo. Outro dia eu venho aqui e explico um pouco mais do que a dopamina. Eu volto aqui e falo do que a dopamina ela faz com o seu cérebro. Mas, continuando, né, não quero ficar só nesse assunto, mas a próxima dica para vocês é o jejum de dopamina. Tirar 2 dias para você tirar toda a dopamina barata do seu dia. Por exemplo, comidas gostosas, tela, Instagram, Facebook, telas de celular, cigarro, bebida, açúcar também entra como dopamina barata, sexo casual, tudo isso são formas de dopamina barata. Não vai ser um dia fácil, não vão ser dias fáceis, você vai ficar bem nervoso, mas você vai ver o quanto que isso vai ser libertador. E aí você vai ensinar o seu cérebro a ter prazer na conquista a longo prazo também. Você vai ver que é gostoso conquistar as coisas a longo prazo. Então, essa é a próxima dica que eu tenho para vocês, tá? E, por último, para a gente poder encerrar, eu gostaria de ir com vocês em Eclesiastes 9:10, que fala assim: tudo que você fizer, faça o seu melhor. Faça o seu melhor, e eu quero completar aqui com faça com amor. Tudo que você faz gerando amor, você consegue ter resultados muito maiores e muito melhores. Talvez os 5 primeiros minutos vai ser forçado. Eu sei disso. Os 5 primeiros minutos você vai precisar ter força de vontade. Mas são 5 minutos só. São 5 minutos que você vai precisar lutar contra a sua carne. Depois você consegue fazer aquilo com amor, porque você sabe que o fruto que você vai colher daquilo ali é edificante para a sua vida. Sabe aquela lista que eu falei para vocês fazerem das coisas que vocês deixaram para trás em 6 meses? Peguem essa mesma lista. E agora eu quero que vocês escrevam do outro lado. Como seria se isso já tivesse completo na minha vida? Se eu já tivesse completado isso na minha vida, como que seria? Como que eu estaria agora? Será que eu estaria satisfeita com o meu peso? Será que eu estaria satisfeita com o meu financeiro? Como que eu estaria? E eu quero que agora você já sabe o medo que está te parando. Você já sabe como que seria se você estivesse lá. Agora é a hora de você tomar posse daquilo que Deus colocou no seu coração. Existe um versículo que fala: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então é hora de você orar, de você repreender esse medo que está te segurando, de você tirar tudo isso da sua vida, essas barreiras invisíveis que estão no seu cérebro, que você não está vendo, mas que estão ali. E começar a tomar posse daquilo que Deus colocou dentro do seu coração. E tomar coragem de ser diferente. Que esse ano seja um ano para isso, de coragem de ser diferente. Tenha coragem de ser a diferença na sua casa. Tenha coragem de ser aquela que conseguiu chegar lá por si só? Não, mas porque o Senhor preparou, porque o Senhor capacitou. Seja a corajosa de ser a primeira da sua casa a ter um relacionamento feliz, a ter uma vida saudável, a ter um financeiro saudável. Seja a primeira da sua casa. Se esse é o seu desafio, seja você aquela que vai vencer. Tá certo? Se você gostou, comente aqui no vídeo. E se você quer mais, fala aqui pra mim, comenta aqui nos comentários. Ali traz um tema sobre tal, né? Vai ser um prazer pra mim trazer esses temas pra vocês. E pra quem se interessar, entre em contato. Eu dou sim terapias particulares. Tem um grupo de estudos onde a gente se desenvolve todos os dias também. Né, a terapia, qualquer dia desses eu venho fazer um vídeo só para mostrar como que é a terapia, a psicanálise cristã. Precisamos olhar para nós, aprender a olhar para as nossas mazelas, para aquilo que está impedindo e parar de lutar conosco mesmo. O grande problema do cristão é que ele luta consigo mesmo, quanto que na verdade ele não tinha que lutar. Ele precisava se entender, saber aquilo que há nele de mazela,
para poder alinhar a vontade com Deus, alinhar a mente dele com Deus. Essa que é a grande questão. Você pare de lutar e alinhe sua mente com Deus também. Um grande abraço, uma excelente semana cheia da graça e da paz do Senhor para vocês.